Aeronaves nuclear. TR Dias controversos 25 de maio de 2019. Em 26 de maio de 1946, a Força Aérea dos Estados Unidos concedeu a Fairchild Motor e Avião Corporação um contrato que estabeleceu Fairchild como a agência responsável da energia nuclear para a propulsão de projeto Aircraft, NEPA. O objetivo do projeto era duplo. 1. Para realizar investigações de viabilidade e de investigação que conduz para a adaptação da energia nuclear para a propulsão de aeronaves. E 2. Para educar a indústria do motor de aeronaves no domínio da ciência nuclear e sua adaptação à propulsão aeronáutica, escreveu a equipe com base no Oak Ridge National Laboratory, no Tennessee. O conteúdo acima é extraído de um documento mais longas, segredo que lidou com a viabilidade, ou não, de construir um avião movido a energia nuclear, que poderia ser usado em um confronto com os soviéticos no auge da Guerra Fria. O conteúdo do documento é feito particularmente controverso por uma razão específica. Ele deixa claro que os militares estavam pensando em usar testes seres humanos, como prisioneiros e até cadáveres, em sua experimentação nuclear. No final do verão de 1946 houve uma radical shake-up na energia nuclear para a propulsão do programa Aircraft. O contrato que Fairchild tinha com os militares não fez jus às suas expectativas e foi colocado nas mãos de General Electric, que insistiu que as operações sejam realizadas não em Oak Ridge, mas na fábrica da GE em Ohio. Mais do que alguns funcionários, Fairchild pulou fora do barco e juntou-se à nova versão do NEPA. Outros, no entanto, ficamos no Oak Ridge, que, apesar do corte dos laços com Fairchild, já havia feito planos para um novo projeto, o Programa Nuclear Aircraft, AMP. Os maiores desafios que enfrentaram tanto NEPA e a AMP foram as questões científicas e tecnológicas que cercam o desenvolvimento, construção e implantação de aviões nuclear nos céus do nosso mundo. Poderia a tripulação ser afetada por muito próximo de um poder-fonte nuclear? Houve outros desafios, também, e os econômicos principalmente. O Congresso recusou e desaprovado os custos sempre crescentes, particularmente à luz do fato de que os mísseis e aviões supersônicos foram já demonstrando seu valor significativo. Então, pensou o Congresso, porque estamos ainda à consideração dos aviões extremamente caros e potencialmente perigosos, nuclear? O Congresso pergunta foi um justo e compreensível na medida em que, nem mesmo um ano em sua presidência, o presidente John F. Kennedy finalmente teve os programas de pesquisa em aviões de propulsão nuclear desligado. Embora oficial e amplo, a investigação sobre aviões armas nucleares passou à frente, por cerca de 15 anos antes de JFK fechou para baixo. É um facto reconhecido que a pesquisa escuro e perturbador foi feita em seres humanos, em um esforço para entender e combater os problemas potencialmente problemáticos de expor uma equipe para um veículo tal futurista e poder planta. Este é amplamente demonstrado nos jornais do Comitê Consultivo Médico da NEPA, o MEC. Um documento de junho de 1948 deixa muito claro o que estava acontecendo através das mentes dos cientistas sobre o programa. O Comitê Consultivo Médico NEPA está a tentar determinar o que vai acontecer aos seres humanos expostos às vezes esporádicas às quantidades de radiações que são mais elevados do que aqueles aceitos como permitido para operações em tempo de paz. A comissão, com a exceção de um membro, sente que tal informação não pode ser obtida por experiências com animais, nem por observações clínicas. MEC fez outra sugestão, ou, como alguns podem chamá-lo, um exemplo de cruzar a linha de que nunca devem ser cruzados. MEC disse: a informação procurada é suficientemente importante para justificar o uso de seres humanos como sujeitos experimentais. Foi então tempo para todo o cenário para cair fora. E o que um foco de controvérsia era, e como oficial, previamente principais documentos secretos mostram. A comissão, portanto, recomenda que os serviços armados organizar e conduzir experimentos não classificados sobre o homem que possibilitem a previsão precisa de mudanças biológicas resultando de níveis conhecidos de exposição à radiação. Essas mesmas experimentos sobre o homem visavam usando nada menos do que prisioneiros então detidas em prisões americanas.
A comissão não está em posição de fazer recomendações a respeito de onde estes testes podem ser realizados, com exceção que deve ser realizado no alguns federal, estadual ou serviços armados prisão, onde os prisioneiros de vida estão encarcerados e onde os arranjos podem ser feitos com as autoridades da prisão de cooperar no experimento. A seleção da prisão é uma questão para o topo consideração militar. Será necessária a continuação da cooperação do pessoal da prisão e prisioneiros por uma questão de muitos anos. Na verdade, não demorou anos, em tudo. Na verdade, não era mesmo um ano. No início de 1948, subcomissão da MEC em experimentação humana recomendou que os serviços armados organizar e conduzir experimentos não classificados, possibilitando previsão precisa de dano biológico no homem a partir dos níveis conhecidos de exposição à radiação matters, começou a progredir com rapidez. Em junho de 1949, o painel conjunto sobre aspectos médicos do Atomic Guerra deu seu apoio ao programa. 4 meses mais tarde, todas as agências de científico, e no braço dos militares, que tinham interesse em ver o programa de aviões nuclear ganham vida foi unânime. 04 de outubro de 1949 memo faz que nitidamente clara. Experimentos sobre as pessoas, o autor observou, eram número 1 recomendação, tudo estava funcionando perfeitamente. Isto é, até fevereiro de 1950. Foi quando uma percentagem significativa de pessoal da Energy Group Medical Comissão Atômica, CMG, cresceu preocupado com onde as coisas foram potencialmente dirigindo. Nos seus olhos e mentes, era uma coisa para realizar pesquisas sobre os efeitos da aeronave nuclear sobre suas tripulações. Viram-no como bastante outra coisa completamente diferente, no entanto, a considerar, e dar o sinal verde para experimentos a serem realizados em cidadãos americanos, mesmo os condenados nas prisões americanas. Infelizmente para o resto das pessoas aliadas ao programa, o CMG foi um grande e poderoso corpo, aquele que, quando flexionado seus músculos e manifestou a sua preocupação, foi capaz de colocar tudo em um estado definitivo do limbo. A discussão continuou até setembro, com muitos sugerindo que era perigoso ir para o caminho do uso de cobaias humanas, e sem o seu consentimento e até mesmo o conhecimento, também, e apenas como muitos outros oferecendo que não era grande coisa. A menos, ou seja, passou a ser apenas como um prisioneiro. Foi em setembro que a equipe do NEPA começou a trabalhar em um documento de estilo recomendação de que iria forçosamente argumentam a necessidade do programa prosseguir, e também a necessidade de testes seres humanos a ser encontrado, e rapidamente também. Os problemas vieram à tona em dezembro, quando NEPA observou que a única coisa para acabar com o impasse seria para um grande corpo, poderoso para tomar uma decisão final, uma vez por todas. Na reunião do Comitê de Orientação de Pesquisa do NEPA, em essência, este acendeu a nada menos do que um aviso severo, combinado com um ultimato final. Comitê Consultivo Médico da NEPA também teve uma palavra a dizer, como 05 de janeiro de 1950 relatório, Radiação Biologia relativa à energia nuclear recomendações aeronaves para a NEPA, mostra. Por muitas razões, é desejável que a aeronave transportar uma tripulação. Isto implica que o reator será cercado com blindagem adequada para proteger a tripulação contra as radiações escapando do reator. É necessário determinar a quantidade de radiação de um ser humano pode razoavelmente tolerar em um determinado número de doses, em determinadas frequências de repetição, e em determinadas intensidades, de modo que os pesos de blindagem pode ser minimizada. Este conhecimento é apenas parcialmente disponíveis apesar do ultimato, aqueles contra o processo de experimentação humana eram insensíveis. Foi esta posição que, em 12 de fevereiro de 1951, provocou o M.C. Leverett, que era o diretor técnico do programa de aviões nuclear, para enviar um memorando para Dr. Shields Warren, diretor de Medicina e Biologia da Comissão de Energia Atômica. Ele disse:
Dr. Warren, em conexão com o nosso trabalho no voo de propulsão nuclear, temos, como você sabe, reunir um grupo de especialistas altamente qualificados no campo geral de radiologia e os efeitos da radiação sobre os seres humanos, a fim de nos ajudar a definir a limitação e exposição a que devemos planejar submeter a tripulação de um avião de propulsão nuclear. Uma das ações tomadas por este grupo de especialistas foi a formulação de um programa de pesquisa recomendado necessário, em sua opinião, para uma cobertura adequada dos aspectos radiobiológicos de voo nuclear. Entre os projetos de pesquisa recomendado foi o altamente controverso de experimentação humana que este grupo fortemente recomendado e deu uma posição de maior prioridade. Durante quase 2 anos os vários membros desta comissão têm vindo a fazer esforços para obter a aprovação governamental da sua recomendação sobre experiências humanas. Estes esforços têm sido largamente mal sucedida e nós e eles vieram finalmente à conclusão de que os esforços nesta direção seriam um desperdício de energia. Estamos, portanto, a interrupção nossos esforços para obter aprovação governamental para experimentos em seres humanos ao longo das linhas recomendados pelo nosso comitê consultivo. Embora a descontinuação foi adiante, nos anos que se seguiram, mais investigação sobre aviões nuclear foi posto em prática. Alguns desses aviões protótipo dos últimos dias pode ter sido confundido com UFOs, como veremos em um artigo de acompanhamento para este.